Primeiro de tudo, bom dia, gente. Bem-vindos, bem-vindas a mais um talk da Jornada de Inovação da Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil, organizado por nós do AAA Inovação, pelo Client Hub, pela Nelway e mais de 20 empresas que estão aí apoiando e fazendo esse evento acontecer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Lima, eu sou o CEO do AAA. Nós somos uma empresa que educa para a inovação, fundada pelo Ricardo Amorim, o Alan Costa, o Arthur Igreja, e hoje a gente fala aí com mais de 100 mil pessoas sobre essa temática. Eu tenho a honra de ser o host, de estar conversando com pessoas que realmente estão fazendo inovação na prática no segmento da construção civil. E estou aqui hoje como ponte, tentando extrair o conhecimento aqui hoje do Léo e do Renato, onde a gente vai falar sobre ecossistemas de inovação. E antes da gente começar oficialmente, eu queria pedir para vocês que, se vocês entenderem que isso aqui é útil para alguém que vocês conhecem, manda isso aqui no WhatsApp, posta isso aqui no Stories, no LinkedIn, porque quanto mais pessoas estiverem vendo isso, melhor. Vamos lá? Para a gente começar, Léo, Renato, é uma honra estar aqui com vocês hoje. E antes de eu fazer o spoiler da apresentação de vocês, eu quero passar para que vocês façam isso. Então, Léo, quem é você, meu cara? Olá, Lucas, tudo bem? A honra é nossa de estar compartilhando esse tempinho aqui com você, né? Eu sou um empresário familiar aqui da cidade de Curitiba, né? E nós fundamos a 5 Incubadora e Aceleradora no início do ano passado, de 2019. Também participo de alguns projetos sociais aqui na cidade de Curitiba, trabalho também com investimento anjo e como mentor em algumas startups. Resumindo, esse é o background. Além disso, dessa vida de empreendedor, a formação que eu amo, adoro e tenho orgulho em administração, com especialização em finanças e gestão de negócios. Então, essa base aí está sendo cada vez mais importante para o nosso dia a dia aí. Que massa. Você esqueceu de falar que você é yogi também, porque eu vi na sua bio. Não, yoga é um estilo de vida, né? Sou yogi, sim, adoro praticar, e um dia eu vou fazer um artigo, um livro conectando o mundo dos negócios com a sabedoria milenar da yoga aí. Cenas dos próximos capítulos. Né? Que massa. Manda pra gente divulgar. Renato, prazer estar aqui com você também. Pô, prazer, galera. Primeiro, assim, agradecer o convite, né? É sempre muito legal a gente ter esse espaço para debater sobre inovação, ainda mais nesse nosso mercado que é extremamente retrógrado, né? Ainda, né? Meu nome é Renato, também sou, como o Léo, administrador, né? Só que o meu foco acabou indo para outro lugar, né? Eu me especializei em sociologia política, então, assim, eu sou apaixonado por sociologia, filosofia e, de alguma forma, tentar entender o mundo, o que está acontecendo, para onde a gente está indo. Então, assim, a 5 surgiu também, para mim, muito nesse sentido, né, de tentar entender o que esse mercado de inovação tá trazendo para o mercado imobiliário, e com o auxílio das 5 dos sócios e todo o nosso ecossistema, a gente está tentando não só entender, como tentar ser uma vanguarda nesse mercado de inovação, né, entender para onde está indo, saber para onde está indo, e principalmente ser um ator, de fato, ativo nesse processo, né. Então é isso, vamos aí para um bom bate-papo hoje à tarde. Que massa, que massa. Eu tive o prazer de conhecer o Léo pessoalmente, acho que no começo de 2019, então, quando vocês lançaram a 5, né? Na minha cabeça, esse período de quarentena parece que já se passaram uns 2 anos, né? Então, na minha cabeça, fazia uns 5 anos que a gente se conhecia já. Mas a Bajo, especialmente, eu cresci aqui na zona oeste de Curitiba e sempre vi a placa da Bajo por tudo. E então, quando me aproximei de vocês, também já sabia do histórico de vocês aí, que vem de empresas imobiliárias familiares que estão aí. Eu acho que, não sei o caso do Renato, mas a Bajo eu sei que existe antes de eu nascer. E a primeira pergunta para a gente começar a entrar nesse mundo, bom, a gente vê a nível Brasil, né? Então as imobiliárias, as incorporadoras, elas têm, as empreiteiras têm décadas já, né? E todas elas têm que passar por esse processo de atualização. Algumas começam esse processo um pouco antes, algumas começam um pouco depois. Eu quero saber um pouquinho de vocês, quando vocês começaram a entender que o mundo estava mudando, talvez mais rápido do que a gente imaginava, e qual foi o clique que vocês deveriam ser parte ativa dessa transformação, que eu imagino que tenha culminado no lançamento da 5. Posso falar aqui, Renato? Vou mandar ver. Vai aqui, lá, então. meu.
Então, eu estou quase há 20 anos aqui na empresa familiar e sempre participei do processo de profissionalização aqui da empresa, né? E ao longo dos últimos 5 anos, a gente veio percebendo internamente algumas dificuldades aqui, principalmente em aplicar algumas inovações que a gente vinha vendo em outros mercados, né? Então, esse clique, eu digo, começou internamente, né, nas nossas empresas mesmo, na parte de dentro aqui, e quando a gente foi começar a olhar para fora, começar a olhar o macro, aí ficou lindo. Aí a gente viu que tinha muita oportunidade, muito dinheiro rolando, muita gente já fazendo algumas coisas interessantes, e um ponto que acho que marcou bastante esse clique que você falou, né, Lucas, é o efeito quinto andar, né? O quinto andar é um case de unicórnio aí no mercado de PropTechs, para quem acho que todo mundo deve ter ouvido falar, né? E inicialmente foi muito assustador para as empresas do mercado. Então, a gente brinca, a gente que tem a empresa tradicional, mais de 30 anos de mercado, vem uma startup totalmente inovadora, digitalizada, de São Paulo, que é uma referência para a gente, né, chegando no nosso quintal aqui. Então, além dessa necessidade interna, desse cenário positivo macro, um pouquinho também desse receio do efeito quinto andar, né? Se não vai por amor, vai pela dor. Então, a água começou a bater no pescoço, a gente começou a ver que a gente deveria ser protagonista nessas mudanças e tinha todas as ferramentas para isso. Dali, Renato. Eu acho que assim, Lucas e Léo, é legal a gente começar a pensar na nossa evolução do mercado imobiliário um pouco para trás, né? De como as coisas mudaram. Para mim, assim, o que mais marca como mudança foi o lançamento do Facebook, basicamente, né? Facebook, e logo depois, ali 3 anos depois, 2004 lança o Facebook, 2007 lança o iPhone, né? E com isso muda toda a nossa maneira de ser, pensar, consumir, interagir, né? Então, assim, com isso, e junto com as Big Techs, né, ou seja, Google, Facebook, Apple, Amazon, a gente foi vendo mudar o nosso estilo de vida de uma forma absurda, né? Na 5 a gente brinca que, querendo ou não, fazer a locação, comprar e a incorporação imobiliária continua do mesmo jeito há 50 anos, né? No máximo mudou um pouco a ferramenta, né? Que é um pouco que a gente sempre discute lá dentro. A gente estava discutindo até ontem com o Léo. O que a gente vê basicamente é o pessoal, o mesmo sistema, a mesma forma de fazer as coisas, só que de uma forma um pouco mais digital. No fundo, continua a mesma coisa, né? Então, assim, a gente viu no mercado imobiliário demorar chegar a essa tendência, né? Imagina, a gente está falando de 2007, o iPhone. O quinto andar, como exemplo, ele lançou em 2012, né? Começou a fazer sucesso em 2014, né? Antes disso, a gente tem algumas inovações, assim, por exemplo, a Tec Verde, que deve falar aqui com você também, né, Lucas, ela surgiu em 2009, se eu não me engano, tentando fazer as coisas de uma forma diferente. Vitacom também em 2009. Então, assim, a gente foi vendo aos poucos ir surgindo essas inovações e, de fato, chegarem no mercado imobiliário ali por 2017, né, que foi quando a Quinto Andar virou esse monstro, né, e essa ameaça a todo mundo, né? E isso que é maravilhoso nesse nosso mercado, que eu acho, né? Que como uma ameaça para todo mundo, fez o mercado basicamente se coçar, né? E para isso, é sensacional essa inovação que vai chegando, e quem ganha sempre é o cliente, né? Ou seja, o cliente estava muito mal acostumado antes, né? Então, qualquer inovaçãozinha, digitalização, é extremamente bem vista, né? A gente vê, por exemplo, uma assinatura online digital, o cliente vê com a maior inovação dos últimos tempos, né? Quando, na verdade, é só uma ferramenta nova para o mesmo fim, né? A gente costuma falar o quanto que move a inovação, na verdade, é a sobrevivência, né? É se manter competitivo. E no caso de vocês, eu não ouvi vocês citarem o próprio Airbnb, que, bom, é um case mundial de como mudou a forma como, especialmente, nós como pessoas físicas alugamos, né? Porque basicamente o short stay é isso que a gente está fazendo, e agora eles já têm essas longas temporadas também. E é legal que o Renato trouxe também em relação a o quanto isso demora para acontecer, hein? Então, se leva 3, 4 anos para essas empresas conseguirem ganhar atração e elas conseguirem incomodar quem realmente está no mercado há muito tempo, né? Até porque a gente tem um período de
aculturação das pessoas, né? Então a gente tem que se acostumar a usar o iPhone, a gente tem que primeiro comprar um pacote de dados de 4G, a gente tem que entender que as possibilidades funcionam, né? E daí chega uma hora que, para quem tá de fora, parece que é uma onda, né? Um tsunami, um clique. Mas para quem tá ali dentro, fala assim, cara, eu tô aqui já falando dessa inovação faz 5 anos, né? E daí não é que a velocidade é aquela questão da velocidade do ponto de perspectiva, né? Quando eu tô parado, tudo passa muito rápido. Quando eu tô andando junto, as coisas não estão tão rápidas assim. E do lado de vocês, conta um pouquinho do que é a 5 em si. Acho que o que o Léo comentou comigo em relação aos sócios também, do tipo, vocês pegaram um grupo aqui de Curitiba, vários sócios com muita experiência, com muita bagagem já. E qual foi o principal intuito na construção da 5, que eu acho que foi uma das, talvez, da primeira, ou talvez das primeiras incubadoras e aceleradoras voltadas para a PropTech e Construtech, né? Deixo livre para quem quiser puxar. Nós, sócios da 5, nós somos 7 sócios, né? Então, o pessoal que não está muito acostumado com o modelo de inovação vai falar como que podem 7 concorrentes serem sócios num negócio. Às vezes as pessoas não entendem, né? Então, eram pessoas que a gente vinha vendo que estavam buscando inovar, buscando fazer algo diferente no mercado. E o clique veio muito com uma reunião que a gente teve, eu, Renato, o pessoal da Campestrini, que tinha uma data limite para sair de um processo de incubação que eles estavam, e o Helder, que é um outro sócio da Duo Coworking, né? Então, nos reunimos e a gente tinha uma data limite que era 31 de janeiro de 2019 para a gente estar num lugar, né? Isso a gente se reuniu em dezembro, né, Renato? Dezembro de 2018 ali. Então, foi um processo meio caótico. A gente sabia que a gente precisava inovar, sabia que a gente tinha pessoas com a mesma visão por perto, mas o como foi bem desafiador. O que ajudou muito a gente foi a Campestrini, que tem já tinha um background de ter passado por alguns processos de incubação antes, né? E cada um dos sócios ali com os seus estudos, com a sua bagagem em relação à inovação, a mercado, enfim. Depois disso, tudo veio acontecendo e hoje a gente considera que depois de 1 ano e pouco de história aí, é um sucesso. E o mais importante, Lucas, que eu tenho orgulho de falar, é que nunca foi sobre dinheiro, foi sobre fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, isso é um orgulho para a gente como participante da 5, e hoje, 1 ano e meio quase depois, aí a gente tem visto brotarem as startups que vão fazer a diferença e que possivelmente inovem e criem esse novo mercado, esse novo modelo aí que a gente ainda não enxergou, né? Me ajude aí, Renato. É legal de pensar que a gente, enquanto 5, a gente também é uma incubadora, né? Então, assim, a gente abriu meio que ano passado, quase sem saber direito onde a gente estava pisando, né? Então, a gente não sabia direito o que era esse processo de incubação, de digitalização, de pensar. Pode falar. Talvez seja até legal, Renato, você contextualizar para quem está assistindo a gente e realmente não sabe o que é uma incubação, o que é uma aceleração, por que isso é importante, quando existe, quando acontece. Exato. Então, assim, o processo de incubação, basicamente, é a gente pegar startups, ou às vezes até como a gente já pegou na 5, ideias que são bem interessantes, times que são interessantes, e em cima dessa ideia, desse time, tentar construir para se tornar uma startup que realmente venha a realizar e a sanar alguma dor do mercado, né? Então, assim, com a incubadora, é bem aquele processo mesmo, como a gente tem noção de incubadora de bebês mesmo, né? A gente pega desde o comecinho, vai tratando bem, vai alimentando, vai dando toda a mentoria possível, toda a assessoria para conseguir crescer e ser uma empresa sustentável no sentido financeiro, ético, jurídico, financeiro, tudo, né? Então, assim, a gente, quando lançou, a gente tinha mais ou menos isso em mente, mas não sabia como chegar, né? Então, assim, a cada mês a gente ia aprendendo uma nova coisa que ia funcionando ou que não ia funcionando, né? Então, isso foi muito legal. Agora a gente está aí com 1 ano e meio já de história, já passaram pela gente, pelo menos, a gente já está perto de 25 startups que passaram em alguma fase pela gente, né? E é legal de pensar que tem um mapa de Construtech da Distrito, que inclusive
hoje, se a gente for atualizar, a gente é o maior hub de inovação do mercado de construção civil e PropTech do Brasil, assim. Ou seja, em 1 ano e meio a gente conseguiu isso, que é uma coisa absurda, assim. Então é uma coisa que acaba, quando a gente vai dormir, quando a gente pensa nas 5, a gente não vê a velocidade que aconteceu, a gente fica extremamente feliz de ver como tudo tá caminhando. Que massa. E a que vocês devem esse processo, bom, rápido de crescimento, assim, do tipo... e crescimento, eu acho que, conhecendo o Léo desde janeiro de 2019, eu lembro que eu estive lá bem no início, e você falou uma coisa que deixou bem clara aqui, do tipo, cara, a gente não necessariamente está olhando para o financeiro, a gente está olhando para as coisas que estão realmente acontecendo, a gente quer fazer acontecer, e eu estive na 5 aí bem mais de uma vez, tanto para palestra, quanto conheço o Wellington, o Avelino, por lá também para bate-papos, e eu sei que essa é a pegada de vocês real, assim, do tipo, vocês têm um problema, vocês têm alguém com o olho brilhando para uma ideia e vocês abraçam o case, assim. O que está fazendo dar tão certo? Eu vejo alguns fatores, Lucas, que a gente recebeu de feedback, né, de startups que passaram e até mesmo de pessoas que trabalham com inovação, né? Um deles, eu acredito que seja o modelo da gente ter definido o nicho, né? Que diz que é um modelo um pouco mais para o europeu do que para o americano, né? Então, a 5 é o mercado imobiliário, todo o ciclo, desde a aquisição do imóvel até o processo de venda lá no final, né? Então, isso, a gente recebeu o feedback que é um diferencial, foi um diferencial para a gente poder ter esse crescimento. Outro ponto que eu acho fundamental e que as startups valorizam muito é a facilidade deles chegarem nos players do mercado, porque nós somos do mercado, né? Então, eu diria, em Curitiba, pelo menos aqui, a gente consegue conectar com qualquer pessoa do mercado imobiliário, desde a construção civil até imobiliária, PropTech e tudo. Então, eu vejo esses dois diferenciais aí como importantes no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Isso baseado nos feedbacks que a gente tem recebido, principalmente das startups, né? E acredito que isso que eu vejo como grandes diferenciais aí para esse crescimento. Renato, tem mais algum ponto ali que você enxerga? Uma coisa assim que é legal, que a gente não sabia, de novo, quando a gente abriu, a gente não sabia o tamanho desse mercado, né? Por exemplo, a gente vai incubar startups, mas existem startups no mercado de Construtech, PropTech em Curitiba, que queiram ser incubadas. Nossa, deve ser 1, 2. Uhum. Quando a gente viu, passou 6 meses, a gente estava com 10 lá dentro, e várias outras pessoas querendo entrar de alguma forma. Então, assim, nos assustou muito o tamanho do mercado no sentido de pessoas querendo inovar. Então, isso é muito importante, assim, e pessoas que compraram a nossa ideia, como o Léo falou, né, sabendo que a gente ia errar, que a gente ia acertar, que a gente ia tentar mudar. Então, assim, até dessas formas de mudar é que, por exemplo, agora a gente está uma incubadora totalmente digital, né? A gente fechou a parte física porque, assim, nessa tendência de responder rápido aos estímulos externos que tem as startups, surgiu a Covid, a gente viu que não ia fazer sentido. No nosso panorama, a gente acha que pelo menos vai mais alguns bons meses pela frente até poder regularizar o físico. Então não fazia sentido a gente continuar mantendo o físico, né? Então fomos para o digital e estamos tentando aprender com isso. Se eventualmente daqui a 2, 3 meses mudar o cenário, a gente tem que mudar de novo, né? Então a nossa conversa com as startups tem que ser muito franca, e é muito franca nesse sentido, né, de que, olha, confiem na gente, a gente vai tentar fazer o melhor sempre que possível, né, a gente pode errar, a gente pode acertar, mas a gente vai tentar nunca se omitir, né, sempre tentar tomar uma decisão que seja aquela coisa, no momento seja certa pra gente, né. E outro ponto, Lucas, que cabe comentar aqui, é que os fatores externos também ajudaram bastante a gente, né? O mercado de PropTechs e Construtechs, né, teve um crescimento gigantesco em 2019. Né? A gente tem um estudo ali da Lavka, depois Associação de Capital Privado da América Latina, né, que eles trazem um número bem legal, que em 2019 a gente teve 2,5 bi de dólares investidos em startups no Brasil, e dentro disso 9% foram em PropTechs, né? Então, é um valor considerável. Então, essa onda que
tá rolando. Eu acredito que a gente tem conseguido se posicionar bem e surfar ela, sabe? Então, esse fator externo também acredito que conta bastante para esse número grande de startups, enfim. Tá na moda o negócio, né? Tá na moda. Sim, podemos dizer que está aquecido, né? Claro que a gente está num espaço-tempo atípico aqui agora, né? Então o Renato comentou ali, para quem está assistindo isso agora, está sendo gravado aqui no final de junho de 2020, então estamos ainda nesse processo de quarentena, sem saber direito quais cenários vão surgir. Antes da gente seguir até para um outro tópico que eu quero abrir com vocês, o que vocês avaliam nessas startups que chegam até vocês? É o fundador? É a ideia? É o quanto elas já caminharam nisso? Como é esse processo para saber se vocês vão incubar alguém ou se vocês não vão? Você resumiu bem aí, Lucas, resumiu bem. Resumindo, é exatamente isso. É o time, a ideia, né, o market fit lá, né, que ver se encaixa ali, e daí tem um processo de seleção, né, Renato, se quiser comentar aí o processo de pré-incubação ali, que eu acho que também pode ser considerado um diferencial da 5 ali, né? Eu não vou mentir que, assim, como a gente pega o pessoal em estágio inicial ou numa fase de fazendo a máquina de vendas, basicamente, a gente consegue olhar mais para o time do que para a ideia, de fato, né? Então, assim, bons times tomam boas decisões. Basicamente é isso, né? O resumo de qualquer empresa é isso, né? Bons times tomam boas decisões. Então, se vem uma equipe boa, a gente vai tentar fazer com que ela renda de qualquer forma. Eventualmente, ela pode entrar querendo fazer um produto X e sair fazendo um produto A, ou seja, nada a ver, né? Então, assim, o nosso olho muito clínico é para a equipe, né? E assim, a gente faz esse processo seletivo, então foi bem legal que agora, no final do nosso processo seletivo, a gente migrou para o online, né, para a incubadora 100% online. E nos últimos 15 dias só de inscrições, a gente conseguiu já inscrição de pessoal do Mato Grosso, do Nordeste, do Norte. Então, legal. De repente, a gente conseguiu muita coisa. Então, isso ajuda a gente a ajudar essas pessoas, né, que estão em mercados às vezes carentes por ajuda, né, nessa fase, e também nos ajuda no sentido de que a gente acabou sem querer descobrindo um nicho super grande de mercado, né. Muito legal. Então agora, além das startups que estavam aqui em Curitiba no espaço físico, vocês começam, vocês têm a possibilidade e começam a abraçar também startups que estão em outras regiões do Brasil. Cara, que legal, que legal. Eu só ia complementar que... Somos uma startup também, né? Eu só ia complementar que é uma coisa bem engraçada que o Lucas deve saber isso, como trabalha com inovação com todo tipo de empresa, que é horrível falar isso, mas a velocidade com que o Covid fez com que todas as empresas ficassem digitais do dia para a noite, né? Todas as empresas tinham no pipeline lá de fazer seremos digitais em tanto tempo, e esse tanto tempo era sempre aquele famoso amanhã, fiado, não hoje, só amanhã, né? Nunca chegava esse dia. De repente, a gente teve que, por necessidade, ser digital. Então, a gente foi nesse embarque também, né? A gente tinha esse pipeline daqui a um ano de nos tornarmos digitais, a gente teve que trazer mais cedo, e o engraçado é que como as coisas funcionam mesmo assim, né? A gente acaba sempre dando um jeito, né? Eu acho que essa é uma das lições desse tempo de pandemia, assim, né? Que como a gente consegue se adaptar e fazer acontecer qualquer coisa, né? Exato. A gente brinca que tem a inovação disruptiva, incremental, e agora surgiu a compulsória, né? O cara inova ou inova, né? Não tem escolha. Né? Perfeito. E tem um processo muito legal, estranho falar muito legal no meio de uma pandemia, mas é que a gente passa a aceitar o digital muito mais facilmente, né? Então, do tipo, se antes a gente estaria gravando esse evento presencialmente ou alugando um grande galpão, seria, vamos arrumar esse fundo, não pode travar. Hoje em dia a gente está fazendo live, às vezes vem a criança no colo do entrevistado e tá tudo bem, você sabe, cara, a gente está em casa, a gente está numa situação X, e no fundo isso não realmente importa, o que importa é o conteúdo que a gente está trocando, sabe? Então, todo mundo passou a fazer um MVP, né? Então, o meu processo de transformação digital agora ele é o que funciona, ele não é o perfeito. Então, esse processo está sendo interessante para todo mundo começar a pegar o mindset da startup e falar, cara, mudou, eu preciso responder rápido, sabe? Senão agora é morte mesmo.
E nós temos sentido também, Lucas, não só na parte dos públicos internos, né? Mas o mercado também, né? O público tá nessa pegada, né? Então, a gente sentia um pouco de resistência do público, às vezes com algumas coisas muito inovadoras, o pessoal está absorvendo de uma forma bem mais fluida com esse cenário, né, que a gente está vivendo aí. Perfeito. Gente, quero falar um pouquinho sobre tendência. Então, a gente tem muita gente acompanhando a gente, desde corretora, empresário, a gente trabalha na área de marketing, de vendas, tanto de imobiliária quanto de empreiteira. E eu quero saber para onde vocês estão olhando. Então, quando a gente olha tanto para a mudança cultural, a gente hoje vê muita coisa. Então, como o Renato falou, do tipo, a gente está aprendendo a viver com um iPhone na mão, e isso muda a nossa forma de se comportar, de consumir, a forma como a gente quer morar também, né? E a gente tem muito avanço tecnológico, então a gente está digitalizando tudo, então a gente entende que a digitalização de processos é o mais simples que a gente pode olhar, mas eu queria que vocês trouxessem alguns exemplos do que está acontecendo com as startups que estão trazendo soluções aí que são realmente diferenciadas dentro da 5, e que vocês olham talvez para o que está acontecendo lá fora, que vocês queiram trazer à tona, e que é bom para quem está assistindo a gente começar a abrir o olho para essas tecnologias e mudanças. Dá-lhe, mestre. Bom, acho que assim, são 2 pontos aí que você levantou, né? Uma do que a gente vê que pode acontecer pela frente e algumas coisas que a gente tem lá dentro da 5 já que a gente vê surgindo, né? Primeiro, assim, no curto prazo, eu ainda acho que é muito fácil prever o que pode acontecer, né? Fora uma grande inovação, mas grande mesmo no sentido de disrupção, de surgir uma coisa totalmente fora da caixa, o processo é continuar a digitalização, como você mesmo falou. Então, a assinatura de contrato vai migrar para online, eventualmente cartórios vão migrar para online, a ideia do blockchain vai finalmente aparecer com força no mercado imobiliário, né? O atendimento vai ficar cada vez mais... a possibilidade de ser online, né? Só um breve adendo, que eu acho que é importante a gente sempre comentar, que a gente vê, às vezes, a gente indo totalmente para o digital, esquecendo o analógico, o atendimento presencial, né? O Léo sempre fala sobre isso, de que mesmo hoje em dia ainda tem gente que quer ir na imobiliária para conversar, para tomar um café, para ver o que está acontecendo. Ou seja, a gente tem que ter muito claro, e isso eu digo tanto empresa quanto a gente como pessoa física mesmo. Eu sou tempo imobiliária, mas eu sou corretor, acima de tudo sou corretor, atendo cliente na rua todo dia, hoje eu estava atendendo cliente. Então a gente tem que saber a sintonia de cada cliente, né, o que ele prefere, né, e a gente está pronto para atender eles. Então, assim, pensar que a gente tem que pensar nessas ferramentas da melhor forma de conseguir atender cada cliente, né. Sobre as startups lá dentro da 5, a gente tem algumas, assim, que a gente vê que estão trazendo alguma inovação bem legal, assim. Então, algumas, por exemplo, a Melrose, é uma startup do mercado imobiliário que visa facilitar a alocação direta. Ou seja, praticamente 50% do mercado de locação do Brasil é feita fora das imobiliárias, diretamente, né? Então, é um mercado absurdamente grande. E a gente vê cada vez mais pessoas tentando entrar nesse mercado, porque é uma floresta totalmente sem ninguém conseguir entrar, né? Então, a Merrill está tentando fazer isso, né? Eles já estão numa fase de escalada bem legal, né? Um outro exemplo legal de falar lá dentro da 5 é a Chave, né? Que é, basicamente, eles falam como facilitar o acesso das pessoas, né? Então, assim, o primeiro MVP deles agora é para tentar abrir as chaves da sua casa, né? Você entrar na sua casa via celular, né? O pitch é sensacional deles, a apresentação, eles falam que hoje a gente sai de casa e a gente nunca sai sem 3 coisas, o celular, o documento e a chave de casa. Eles querem tentar tirar uma dessas coisas do nosso bolso, né? Então, trazer a chave para dentro do celular. Então, a gente vê algumas... já está, né, no celular, né? O documento já está tudo online já também, né? Enfim, vai migrar tudo para o celular, né? Então... essas duas aí são algumas coisas bem legais para a gente ver, assim, legal, até como legal. Tendência do futuro próximo, né? A Chave é um caso legal também, porque a gente imagina que a inovação sempre tem a ver com a questão do software, né? O software, esquece um pouco do hardware ali, né? Então, a Chave é uma startup que tem uma base forte no hardware e tem tido bastante sucesso. Acho que vale também comentar
o pessoal da Obra 3D, uma startup que está incubada lá também, que mexe com essa tecnologia de drones, mapeamentos, acompanhamento de obras, que é uma tendência, ainda mais agora com as dificuldades de deslocamento e acompanhamento, também é um caso bem legal. E, complementando um pouco o que o Renato falou, uma coisa que a gente tem discutido bastante também, a maioria dos movimentos de inovação, né, eles trazem junto um movimento de contra-inovação, né, que vamos digitalizar tudo, mas daí vem não, a gente tem a imobiliária boutique que traz uma experiência física para a pessoa. Então, a gente vê também grandes oportunidades nesse movimento também, o movimento da inovação como uma grande oportunidade, mas também esse contra-movimento aí com boas oportunidades também surgindo. E o cenário está bem incerto, né? A gente tem visto como oportunidade de tudo que é lado, falar uma tendência assim para você, Lucas, eu vejo que seria quase um descuido nesse momento. É o que o Renato falou, como o Brasil, América Latina, eu diria, a gente está um pouco atrás de grandes polos como Estados Unidos, Israel, a própria Europa, né? A gente que vem estudando isso, a gente vê alguns movimentos que acontecem lá, não tem erro, acontecem aqui. Então, a gente observando esses movimentos, a gente consegue trabalhar com um tempo um pouquinho para frente. O nosso sonho lá realmente é que apareça a disrupção, né? Um novo jeito de se trabalhar com o mercado imobiliário. Estamos trabalhando para isso. Perfeito. E acho que para encerrar, estamos chegando nos nossos minutos finais. A gente sabia já que ia ser pouco tempo, né? Que daria para... Eu já tenho umas 3 perguntas que eu coloquei na gaveta aqui para não fazer, mas a temática até central do nosso debate é a questão do ecossistema, né? Então, quando vocês fazem essa magia de juntar várias startups, de juntar quem já está no mercado, de juntar, às vezes, quem está lá fora olhando para as outras coisas, para conectar com quem está aqui, existem os processos emergentes, né? Coisas que a gente não estava prevendo, elas começam a nascer. Primeiro, qual é a força que vocês veem nesses ecossistemas e por que talvez o mercado de construção civil tenha que começar a participar mais desses ecossistemas? E quem está assistindo isso e fala, cara, eu acho que faz sentido eu começar a pensar em me conectar mais, pensar em inovação aberta, que primeiro passo esse cara ou essa mulher precisam tomar? Léo, começa aí com o ecossistema, que é a tua parte aí. Então, em Curitiba, a gente tem um ecossistema que está cada vez mais aflorado aqui, várias frentes, né? Tem o pessoal do CRIA, tem o pessoal da Cinco, várias startups surgindo ali no Vale do Guadalupe, não somente no mercado imobiliário, mas em vários ramos, né? Ibanks, Madeira, várias startups mesmo tendo sucesso. E o que a gente vê? Que um ambiente propício facilita muito, e digo ambiente num sentido bem amplo, né? Tanto que nem você falou, o mercado está junto com as startups, junto com o poder público, junto com os investidores. Então, resumindo, o ecossistema seriam as conexões, né? O tal do network que a gente fala há muito tempo, né? O ecossistema é um lugar onde a gente coloca tudo junto ali e faz acontecer realmente um networking, ainda mais sendo conduzido muitas vezes pela incubadora ou, enfim, por algum player ali, né? E a gente acredita muito que se a gente preparar bem o ecossistema, colocar as pessoas certas, com as ferramentas certas, naturalmente as coisas vão brotar, né? A nossa crença muito se a gente fizer a nossa lição de casa nesse sentido de preparar o terreno para que a inovação possa acontecer, a gente acredita que o sucesso é uma consequência. E hoje eu diria, a gente só não está crescendo mais por falta de pessoas, né? A gente não vai poder abordar aqui nessa live aqui esse tema, mas é um super desafio. A pessoa que quer fazer acontecer, que tem vontade, tem motivação, tem tempo, eu diria, estuda, se conecta a esses ecossistemas. O pessoal é super cabeça aberta, super aberto, que nem eu falei no início ali, são concorrentes juntos, trabalhando juntos, criando juntos. Então,
é por aí. E outra ferramenta sensacional, né, que surgiu há pouco tempo, o LinkedIn, né? Hoje não tem desculpa. O LinkedIn ali você consegue ver a quantos contatos a pessoa está de você, então não tem desculpa. Se a pessoa realmente quiser fazer a diferença, estuda, se conecta e faz acontecer. Faz, né? Faz, executa, que eu sempre falo para as startups lá, bicho, a ideia não vale nada, ideia todo mundo tem, o desafio é executar. E se fosse fácil, já teriam milhares de startups como a sua, né, entre aspas. Então, eu diria isso. Dá-lhe, mestre Renato. Eu acho legal a gente até trazer também um outro viés, o viés das empresas que são tradicionais e estão buscando inovação, e também, como você falou, Lucas, vai ter bastante corretor aqui assistindo, né? Então, a inovação, as startups, elas vêm para, na verdade, auxiliar. A gente tem que pensar isso sempre, né? Eu acho que um dos maiores cases aqui do Brasil sobre isso no mercado imobiliário é a Bronioli, lá em Floripa, que se uniu a um monte de startups no sentido de que, poxa, esse pessoal está conseguindo inovar de uma forma que eu não sei como, uma forma legal, eu tenho que me aproximar de alguma forma para ver se eu consigo trazer isso para dentro de casa. Então, esse é acho que a gente precisa meio que quebrar esse paradigma que a gente tem interno de que as startups vêm para matar as empresas tradicionais, né? Na verdade, mais do que nunca é um ecossistema, assim, as coisas vêm para se ajudar. Então a gente vê as startups ajudando empresas antigas, as empresas antigas conseguindo auxiliar muito as startups. Então realmente é o famoso ganha-ganha. A gente acaba voltando para uma fase anterior, quando a gente falava das negociações ganha-ganha, né? Então assim, empresas, pessoas físicas ou quem está querendo inovar, não tenha medo de se aproximar da inovação, né? Na verdade é o contrário, se aproxime de inovação, né? Cada vez mais as pessoas têm que saber o que é um UX, um CX, um Data Science, um BI, que isso aí não é um bicho de 7 cabeças, não é uma palavra nada a ver que vem do nada para tomar meu lugar, não. Vem para conseguir nos auxiliar, né? Para a gente conseguir fazer o nosso trabalho de uma forma mais ágil, de acordo com o cliente. Eu acho que assim, só um finalzinho, que eu acho que é o mais importante que a gente está vendo nesse tempo, é a capacidade que a gente tem que ter de escutar o nosso cliente e conseguir fazer com que as nossas ferramentas sejam úteis para ele, né? Mentalidade startup, né? A startup não pode vir com um modelo pronto para o mundo, né? Ela tem que escutar o mundo e, com base nas dores do mundo, conseguir auxiliar. E imobiliário, principalmente, que é o nosso ambiente, mais do que nunca a gente está perto do cliente, a gente consegue saber o que é a maior dor do cliente, né? E com isso saber, né, de fato, o que eu posso te ajudar mais, né? E isso faz uma diferença absurda, assim, vocês não têm nem ideia quando a gente consegue começar a escutar e trazer alguma coisa legal para os clientes. Gente, que massa, que aula que eu tive com vocês dois aqui hoje. Foi um prazer, a gente está chegando aí nos minutos finais. Quero que vocês deixem rapidamente aí quem quer conhecer a 5 Incubadora, tanto para se conectar, já que a gente começou aqui como uma incubadora e percebeu que vocês são um hub, na verdade, que vocês conectam muitas pontas. Então, como que o pessoal faz para conhecer tanto a 5 quanto vocês, quem quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia? Procura lá no LinkedIn, Leonardo Baggio, Renato Araújo, a própria 5 Incubadora ali no Instagram tem um perfil bem ativo, né? E a gente está aberto, só mandar uma mensagem lá, trocar uma ideia. Estamos sempre abertos à inovação e a gente acredita muito pessoas mais tecnologia igual a valor para o cliente, né? Então é isso aí. Gente, massa demais. Todo mundo que acompanhou com a gente até aqui, muito obrigado. Então, importante demais. A gente está fazendo isso com a ideia de agregar, com a ideia de compartilhar. Então, tragam seus feedbacks também, compartilhem com mais gente. Vão até o Léo, vão até o Renato, venham até nós da AAA também para a gente ampliar esse debate. Léo, Renato, cara, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente possa conversar em breve. Até mais. Obrigadão, Lucas. Obrigadão, AAA. Valeu. Prazer. Muito obrigado, galera. Até mais. Valeu.